Para levar até vocês os programas que mais gostam e é assim todas as terças-feiras com sintonia de ataque dedicado aos campeonatos nacionais, hoje com a especial atenção para aquilo que foi o término da primeira fase da Liga 3, com o São Larosa a conseguir carimbar, já tinha conseguido carimbar então a fase subida puramente para a fase subida, para a fase de promoção à segunda Liga. Vamos dissecar então qual é que serão também as expectativas para a segunda volta e já estamos em plena segunda volta também desta Campeonato de Portugal Série B, onde a Flor Grey tenta sair dos lugares de desqualificação que faria com que a equipa remetesse novamente o seu destino para os campeonatos da São Paulo de Aveiro. E São João de Beira-Mar lutam para já num duelo 2 para um lugar. Veremos se, na opinião de Vítor Duarte, o São João de Beira poderá ainda chegar ao primeiro lugar ou não. Será tudo então para debater e para acompanhar neste programa, neste sintonia de ataque dedicado aos campeonatos nacionais. Já estamos prontos, Merco Teixeira. Vamos começar pela Liga 3 hoje, vamos começar pela dinâmica que terminou, primeira fase. Vou dizer os resultados, mas acima de tudo a base de análise será para percebermos quais são as equipas que passam para a próxima fase e quais é que serão os moldes que irão acontecer. Só muito rapidamente dizer que na jornada 18, última jornada desta primeira fase, os resultados finais foram Fafo 0, Canela 0, Trofense 1, Anadia 0, Lourosa 1, São Joanense 1, Varzim 1, Felgueira 0 e Vianense 0, Braga B 2. Um olhar atento aos resultados e este impacto, um derby à mala de Aveiro, quando parece que pouco já contaria para o Lourosa, é verdade, mas para São Joanense terminar em 7º, 8º ou 6º é diferente no arranque da próxima fase, já vamos explicar porquê. Antes de mais então, boa tarde a quem nos ouve e vê, portanto, enfim, pela internet, ao Vítor e a ti em especial, depois de uma estadia de 3 ou 4 dias, portanto, na cama, não é? Estás aí como o aço e espero, portanto, de que as coisas corram bem para toda a gente. Relacionado com a tua pergunta, portanto, eu acho que a última jornada não me pareceu, portanto, que houvesse alguma surpresa. Eu já tinha, portanto, há algum tempo dito de que o Sporting Clube de Braga, portanto, era, enfim, um dos 4 lugares. Depois, portanto, enfim, tínhamos de facto o Varzim, o Canelas ainda podia, o Faf, mas pronto, o Varzim carimbou, portanto, a vitória e vão os 4, que é o Felgueiras, o Lusitano Lourosa, o Braga e também o Varzim. Vamos disputar com a outra série, que é uma série incrível. O Sporting, portanto, saiu fora nos últimos minutos, mas mesmo assim ficaram lá 4 equipas que todas elas jogaram em tempos idos na primeira divisão nacional, que é a Académica, é um histórico, o Atlético, o Sporting da Covilhã e o Alverca. Portanto, enfim, eu espero de que o Lusitano esteja a preparar bem, portanto, este campeonato que aí vem e que consiga os seus objetivos, que é a segunda liga. Relacionado com o jogo, não é nada de importante, é provável que para eu estive a ver o jogo com o meu amigo Vítor ao meu lado, foi uma tarde, pronto, que eu passei bem passada, e o Lusitano Lourosa entrou com uma equipa, pronto, uma alternativa, com alguns, portanto, que eram os titulares normais, mas com muitas mexidas, o que é normal e natural. Não foi um jogo muito bem jogado, mas deu para nós nos entretermos ali, e como não interessava nem a um nem a outro, enfim, mas foi um jogo agradável de ver. Vítor, também aqui uma palavra, bem-vindo. Já vamos, o Alberto Teixeira já pegou um bocadinho na análise das equipas que vão constar da segunda fase, já vamos também relembrar como é que tudo se vai processar nesta segunda fase, olhando para aquilo que foram os resultados, e principalmente para este derby à moda de Aveiro, faltou esse bocadinho de sal que... num jogo que tem sempre esta emoção, que é um Lourosa-São Joanense-Lourosa, costuma ter, ainda por cima, quando os objetivos, pelo menos do Lusitano Lourosa, já estavam intactos. Boa tarde a todos, ao Américo, ao Filipe e às pessoas que nos veem e nos ouvem. De facto, faltou essa pimentinha,
Ainda assim, e antes de mais, queria aqui publicamente agradecer ao Américo pelo convite que me fez para estar neste último jogo. Falámos aqui há cerca de 15 dias sobre isso. E portanto foi com um enorme prazer que estive no estádio Lusitano de Lourosa, onde tenho vários amigos, que encontrei precisamente lá vários amigos que também estavam a assistir. Foi também um momento muito interessante ter reencontramos o Carlos Secretário, que estava a defender as cores da sua ADS, e sim, faltou essa emoção que é sempre salutar entre clubes vizinhos, que no início da época todos nos recordamos das dificuldades que a ADS teve, e portanto... mas sim, efetivamente... Chegou-se a equacionar se competeria ou não na Liga 3. Exatamente, pronto. E a verdade é que lá conseguiu, a dada altura, conseguiu estar a beijar os primeiros lugares da tabela classificativa, e isso foi muito importante para aquela gente, para aquele clube, mas pronto, estes últimos resultados deitaram por terra essa ambição. Em termos de jogo, de facto, foi um jogo com muitas mexidas, bastante morno. Não havia nada a ganhar nem a perder em termos de tabela, havia sobretudo a honra, o prestígio, a dignidade dos jogadores que queriam naturalmente fazer um jogo profissional, mas pronto, foi assim um jogo mais à moda caseira, que a gente esteve ali na conversa, a trocar impressões, o Américo a contar-me de algumas experiências que teve ao longo da carreira enquanto futebolista e enquanto treinador, e portanto foi uma tarde super agradável. Lembrar que o sorteio será então na próxima quarta-feira, às 16 horas, e então teremos já no próximo programa, se calhar aqui mais base de análise de como é que vai acontecer. Só relembrar então como é que tudo se processa. Esta primeira fase foram disputadas em duas séries, uma série A e uma série B, digamos uma série Norte e uma série Sul, porque estavam divididas geograficamente as equipas. Cada uma das séries era composta por 10 equipas, e os 4 primeiros classificados da série A e da série B qualificaram-se para uma zona de promoção, ou seja, na próxima fase irá então haver uma série de 8 equipas, com 4 equipas vindo da série A e 4 equipas vindas da série B. As 6 equipas que ficam na série A e na série B a lutar pela manutenção irão não começar a zero, nem com os pontos a meio. Como é que isto se vai processar? As equipas ficam ordenadas pela classificação que conseguiram alcançar nesta primeira fase, sendo que teremos então o último classificado com 1 ponto, no último, neste caso, quem termina em 10º com 1 ponto, quem termina em 9º com 2, quem termina em 8º com 3, quem termina em 7º com 4, quem termina em 6º com 5 e quem termina em 5º com 6. Portanto, é assim que arrancarão as equipas, quer na série A, quer da série B, na fase de manutenção. Vamos começar pela série A, onde tivemos a seguinte classificação final. Felgueiras com 41 pontos foi o líder, segundo Lucena Lourosa com 31, terceiro Varzim com 28, quarto Braga B com 27, e estas equipas apuram-se para a fase de campeão. Para lutar pela manutenção, Canelas em 5º, Fafa em 6º, Trofense em 7º, Manadia em 8º, São Joanense em 9º e Vianense em 10º. Olhando para aquilo que foi a classificação, Américo Teixeira estava à espera de alguma equipa em noutra situação que não a que está, quer na fase de promoção, quer na fase de manutenção? Não, é evidente de que o Felgueiras a determinada altura disparou, pronto, e eu principalmente estava na expectativa de que conseguimos, de facto, foi melhor até do que as minhas expectativas, porque conseguimos o nosso apuramento, quando eu digo o nosso Lusitano e Lourosa, antes do último jogo, o que é sempre agradável. Depois, portanto, também adiantei um pouco aqui, porque vi, apesar do resultado de 5-0, mas não espelha, portanto, aquilo que o jogo deu, portanto, com o Braga em casa. Senti de que o Braga tinha, de facto, uma equipa que podia alcançar, naquela altura, o quarto lugar. Veio a concretizar-se, e depois o Varzim, de que teve uma altura, portanto, em que andou por ali
para baixo, para cima, sem se afirmar, mas nos últimos jogos, de facto, conseguiu, portanto, e acho de que não houve nada de anormal nos primeiros 4 classificados. Vítor Duarte, também aqui uma palavra para esta Série A. Estavas à espera de ver outra equipa noutra situação que não a que terminou? Olha, confesso que não. Por todas as indicações que tínhamos, quer do Felgueiras, pelas aquisições que fez, pelo Lourosa, pela estrutura que tem, pela capacidade da sua liderança, da sua estrutura, e porque conhecemos o projeto do presidente do Lourosa, sabemos que ele ia entrar para ganhar, que ele não sabe entrar de outra forma. O presidente Lourosa, onde está, é para ganhar, e fazer tudo para ganhar. Nem sempre se ganha, mas onde ele entra, essa é a ambição, esse é o cariz de trabalho dele, e efetivamente depois havia aqui várias equipas que podiam, tinham a ambição de poder subir. É verdade aquilo que o Américo diz, o Braga também rapidamente se colou aos primeiros 3 lugares e, portanto, e nos últimos 4 jogos apenas fez 5 pontos. Portanto, o Braga consegue estar no 4º lugar devido à performance ao longo do campeonato, enquanto o Varzim nos últimos 4 jogos ganha 3 jogos e, portanto, rapidamente também, por este tipo de resultados, conseguiu lá chegar. Nós tivemos, como disse há bocadinho, a Sanjoanense lá em cima, nós tivemos o FAF lá em cima, nós tivemos o próprio Trofense, que a dada altura, e apesar dos problemas, porque tem menos 3 pontos devido aos problemas administrativos que sofreu, o próprio Trofense, depois de Nuno Manta entrar, também conseguiu recuperar bastante a sua classificação, a sua pontuação. É importante dar uma nota, é que o Trofense termina com menos 3 pontos na Secretaria. Por acaso não faz a grande diferença, porque o Trofense termina em 7º com 20 pontos. Se tivesse mais 3 pontos, ficaria com 23, ficaria na mesma em 7º. Mas perde 3 pontos na Secretaria antes de entrar no Manta Santos, que podia afetar. Faz a diferença. E, portanto, o Varzim dependia dele para se manter nos 4 primeiros. O Braga tinha obrigatoriamente que ganhar e cumpriu a sua tarefa junto de um Vianense há muito condenado a ficar no último lugar da classificação e, portanto, creio que acho que a tabela classificativa normalmente isto é um lapalice. No final do campeonato a tabela manda e pode-se aqui conjecturar muitas situações. A verdade é que os resultados falam por si. Normalmente permeia exatamente, portanto, a regularidade, a persistência, a diferenciação em relação a outras estruturas e, portanto, tenho pena da Sanjoanense, que também, a informação de hoje, acabou por trocar de treinador. Portanto, o Henrique Nunes volta a ser o treinador da Sanjoanense. Já é a 3ª vez, segundo sei, que é o treinador da Sanjoanense. Portanto, e, portanto, uma palavra de apreço para as agentes de São João da Madeira que vão lutar pela manutenção e espero que o consigam. Então a análise desta Série A. Vamos também só dar uma pincelada naquilo que foi a Série B. Também a classificação final. A Académica de Coimbra terminou em primeiro lugar com 32 pontos, segundo o Atlético com 31, terceiro Alverca com 31, quarto Covilhã com 30. Aqui lembrar que estas 4 equipas passam para a próxima fase. Quinto lugar para o Sporting B com os mesmos 30 que o Covilhã, mas perdia aqui no confronto direto. Sexto lugar para o Caldas com 29, sétimo Alveira Hospital com 20, oitavo Mora com 18, nono Perpinheiro com 13, 11º de dezembro com 11. Já vamos à junção das 8 equipas que teremos aqui na próxima fase. Analisando aqui a Zona Sul, Américo Teixeira, acha que há aqui alguma surpresa, quer na fase de subida, quer na fase de manutenção? Não, também aqui, portanto, enfim, a classificação normalmente permeia a regularidade, mas mais do que até na Zona Norte, aqui estão, de facto, ex-primodivisionários, quero dizer. O quinto é, creio que o Caldas também era o outro primodivisionário. É o Sporting B. Quinto é o Sporting B. O Sporting, exatamente. Quer dizer, o Sporting B cai para quinto lugar. É verdade, mesmo, portanto, em cima do acontecimento do final, acaba por ficar em quinto. Mas o Caldas de facto também fica com 29 pontos, estava ali pertinho, também era outro histórico.
Não vejo nada de anormal, portanto, e eu com toda a franqueza, este campeonato que aí vem vai ser tremendo, vai ser terrível, porque esta história da Zona Norte e da Zona Sul, a qualidade, quando a gente diz de que no Norte, não sei quem, não sei o que mais, não alinho nessa teoria, porque acho de que no futebol não há esse tipo de coisas. As equipas valem o que valem e às vezes umas são as melhores, são as do Norte, outras vezes são as do Sul. E os resultados e as subidas e por aquilo que eu passei, tenho a certeza de que é assim. Não há nem melhores nem piores, o futebol é um momento e há equipas na Zona Sul que às vezes estão melhores do que as do Norte e há outros momentos em que as do Norte estão melhores que as do Sul. Não sei, nesta altura nós não sabemos, mas lá está mais uma vez, portanto no final a classificação dita a lei, pronto, não há nada a fazer. Aqui a análise à Série B, à Zona Sul. Sim, na minha perspectiva a grande desilusão é o Sporting B, porque esteve sempre nos lugares cimeiros e por fim deixa-se cair para quinto lugar. De resto, vamos ter aqui uma fase bastante disputada. Clubes com massas adeptas brutais, estruturas muito profissionais, de gente que não está na segunda liga, mas está preparadíssimo para estar. E, portanto, acho que nos espera aqui são 8 jogos, não é? São 14 jogos. 14 jogos, sim, 14 jogos. E vão ser 14 semanas aqui a falar de equipas que podiam perfeitamente estar numa segunda liga e não fariam feio. Nós podemos olhar para alguns orçamentos destas 8 equipas, portanto, e até aqui excluindo precisamente o Sporting B, porque sabemos também que isto, às vezes existem aqui sinergias entre as equipas profissionais e estas equipas B, mas vamos ter aqui grandes jogos e acho que vai ser muito interessante acompanhar a próxima fase da disputa de subida de divisão. Nós vamos ter tempo para analisar em mais pormenor aquilo que será a segunda fase. Só que uma primeira abordagem, começo por ti, Vítor. Concordas com esta fase de apuramento de campeão, começar a 0, com 4 equipas norte, 4 sul, todos contra todos? E também como é que vês esta fase de manutenção, ou seja, em que os pontos da primeira fase são anulados ou aniquilados, não se começa a 0, há um premiar por aquilo que são as classificações da primeira fase, mas com uma diferenciação de um ponto apenas entre cada posição, e digamos que do último para o primeiro classificado desta segunda fase teremos 5 pontos de distância, e se olharmos agora, por exemplo, para a diferença entre o Vianense e o Canelas, é uma diferença de 13 pontos. Como é que vês tudo isto? Olha, eu já referi isso aqui em tempos no programa. Eu acho que a Federação e a Liga deveriam olhar para isto de uma outra forma, porque parece-me profundamente injusto e errático esta forma de competir. Nós devíamos ter campeonatos muito mais lineares. Deixa-me só dar uma nota, que nesta fase de manutenção não são 14 jogos, são apenas 10 jogos, apenas com o devido ressalva e com o devido distanciamento, mas quem fica nesta fase de baixo, ficam apenas 6 equipas, portanto ficam 10 jogos para disputar apenas 30 pontos. Sim, mas os campeonatos deviam ser 18 equipas, 20 equipas, 22 equipas, aquilo que se entender, mas campeonatos regulares. Porque, vamos lá ver, nós vamos chegar a um ponto em que vamos ter este segundo campeonato de subida, depois ainda vamos ter jogos em que o segundo vai disputar com o que está a disputar a descida da segunda liga. Não é o segundo, é o terceiro. O terceiro... O primeiro e o segundo sobem direto, acho. O primeiro e o segundo sobem direto, e o correto. terceiro que vai disputar com o da segunda liga. Pronto. Algo assim do género. Não assim. Faz sentido nenhum. Campeonatos regulares. Nem que houvesse depois uma Final Four de um fim de semana, uma semana como fazemos na Taça da Liga, para disputar quem é o primeiro. Agora, no fundo nós temos 3 campeonatos no mesmo ano desportivo. Temos a primeira fase, depois dividimos as equipas a meio, uns vão lutar para manter, outros vão lutar para subir. Segunda fase. Terceira fase, quem é que efetivamente sobe?
Eu acho que em termos... O terceiro classificado ainda tem aqui a liguilha para o antepenúltimo. Exatamente. Portanto, diríamos que é a terceira fase do campeonato de uma época desportiva. Não faz sentido. Até em termos de modelo de gestão dos jogadores, de modelo de gestão das equipas, de modelo de gestão dos patrocinadores, dos adeptos, porque naturalmente que aqueles que estão mais atentos até são capazes de acompanhar mais as suas equipas, mas um adepto, vamos chamar assim, comum, se calhar passa-lhe ao lado estas questões todas. Não, a Federação devia campeonatos regulares do início de agosto até maio. E ponto. Uma a norte, uma a sul, mas fase de subida, fase de descida. Depois vai-se aqui misturar situações vamos para as coisas deste género. Eu faço uma equipa, sou presidente de um clube, monto uma equipa para me manter. A coisa corre muito bem e eu vou disputar a subida. Ou o inverso. Eu faço um investimento brutal para subir, a coisa não corre tão bem, voltar para descer. Ou para me manter. A meio da época. E de repente estamos a despachar treinadores, a despachar jogadores, porque os objetivos não foram cumpridos. E essas pessoas não têm que comer e beber. E os patrocinadores? Vende-se aos patrocinadores um pacote de que vamos lutar para subir. Em janeiro estamos a correr o risco de estar a lutar para não descer. Os preços praticados, a estrutura que é montada, é de acordo com um perfil. Eu acho que era muito mais interessante campeonatos regulares e não haver tanta confusão nas competições. Mário Teixeira, vamos ter alguma oportunidade também de ir falando sobre este assunto. Não deixa de ser aquilo que é o momento que estamos a ter então nos campeonatos nacionais. Como é que vê esta divisão? Como sempre vi. E eu queria felicitar mais uma vez a Associação de Futebol de Aveiro, porque chegou, portanto, enfim, àquilo que nós falávamos aqui quase todas as semanas. Era uma guerra tremenda, porque foi por causa da pandemia, não sei o que mais. O que é certo é que este ano eles resolveram, e bem, fazer um campeonato único e o êxito está assegurado. Eles que copiem, portanto, a nível nacional, já que a AFATB é pioneira em tanta coisa. Por exemplo, eles agora na Associação de Futebol de Lisboa e de Porto até já têm também televisão, também copiaram, portanto, a Associação de Futebol de Aveiro. Mais uma vez, meus parabéns, portanto, à Associação do meu distrito, e eles venham copiar, portanto, pela Associação de Futebol de Aveiro. É só isso que eu tenho a dizer. Vamos então perceber aquilo que serão as expectativas do Luciano Lourosa, é a minha última questão. Vamos ter Felgueiras, Luciano Lourosa, Varzim, Braga B, Académica de Coimbra, Atlético de Portugal, Alverca e Covilhã. Mário Teixeira, há pouco já falou sobre aquilo que é a sua opinião relativamente a esta série. Será uma série muito competitiva. Quem é que acha, e é verdade, é um exercício de futurologia, mas quem é que acha que são os principais candidatos nesta série e que papel é que poderá ter o Lourosa nesta série, nesta fase de subida? Bom, digo isto convictamente, não pensem de que é, portanto, só porque eu sou tolo pelo Lourosa, não. Por aquilo que eu vi durante, portanto, este mini campeonato, ou o primeiro campeonato, para dar razão ao Vítor, o Lusitano Lourosa, na minha opinião, foi de facto a melhor equipa. E o Felgueiras, portanto, na nossa série, vai ter um problema terrível, porque lá está. Provavelmente, se calhar, foram ao mercado buscar um ou dois jogadores, só que esta história de ir buscar jogadores, umas vezes acerta-se, outras vezes não. Isto é complexo, mas eu não vou entrar aí, porque senão teria aqui, portanto, conversa até de manhã. Com toda a franqueza, eu faço uma aposta, Lourosa Académica. Os dois que sobem direto. Vítor, o que é que tu achas que é o papel de Lourosa nesta série e quem é que são os principais candidatos a subir nesta série para a segunda liga? Lembremos que o terceiro classificado não joga uma liguilha com o antepenúltimo classificado da segunda liga. Olha, eu mais do que acredito, eu desejo, porque confesso que também não tenho toda a informação sobre as equipas do Sul, porque não acompanhei regularmente a Série Sul da Liga 3. Obviamente que gostava que o Lourosa subisse divisão. Acho que é um justo prémio para um clube centenário, para um clube que tem feito um caminho
extraordinário de crescimento, mesmo num jogo que não havia nada a ganhar nem a perder, estiveram lá seguramente perto de 1000 pessoas. Portanto, o investimento a todos os níveis que tem sido feito em Lourosa, acho que era um prémio justo para este clube, para estas gentes e para o Conselho, que pode ter na próxima época ou poderá ter 2 clubes de um único Conselho na Liga 2. E esperemos também com isso que o Feirense, digo isto no pressuposto que o Feirense se mantenha na segunda Liga. Portanto, mais do que acreditar, neste momento eu desejo, e gostava muito pelo lado mítico do clube que é a Académica, que a Académica também pudesse regressar à Liga Profissional. É um clube que eu acho que não há ninguém, disse aqui há algumas semanas, que não há ninguém que não goste. É um clube muito simpático, de gentes muito simpáticas, e portanto gostaria que fossem estas duas equipas, mas se o coração me levar também para um outro lado, eu diria também que o Felgueiras tem lá o nosso Léo, e portanto, pensando no Léo, também gostaria que o Felgueiras fizesse um campeonato interessante e que pudesse também subir. Faremos então, vamos acompanhar aqui também no seu Sintonia de Ataque aquilo que vai acontecer na Liga 3. O sorteio da segunda fase será então na próxima quarta-feira, amanhã às 16 horas. Vamos ao Campeonato de Portugal Série B, resultados da 17ª jornada: Vitória B 1, Amarante 1, Rebordosa 1, Valadares Gaia 0, Lamelas 2, Vila Miã 0, Salgueiros 0, São João de Verde 0, Marco 0, Gondomar 0, Alveirador 1, Florgrade 2 e o Paredes 2, Beira-Mar 0. A classificação nesta altura é muito equilibrada, já lá vamos. Vítor Duarte analisa os resultados, com especial atenção para este empate de Salgueiros, melhor, São João de Verde com o Salgueiros, um jogo que seria sempre especial para o amigo Américo Teixeira, já lá vamos. Sim, eu não estive lá, portanto eu estive em Lourosa a ver o jogo com o Américo, como já referi, mas era um jogo muito importante. O São João de Ver vinha de uma vitória, o Salgueiros vinha de um resultado menos positivo. Portanto, era muito importante porque esse resultado menos positivo com a Florgrade colocou o Salgueiros à tona da água da linha vermelha e, portanto, e ocupavam o nono lugar. Portanto, isto no fundo, para um Salgueiros era obrigatório ganhar. Era muito importante ganhar este jogo. Claro que na campanha, não sendo o estádio velhinho, mas na campanha era fundamental o Salgueiros ganhar. O jogo foi bastante disputado. Vidal Pinheiro, não é? Pinheiro. Saudades. E, portanto, era um jogo muito importante, sobretudo para os Salgueiros. O jogo foi bastante morno, segundo sei, portanto, com algumas oportunidades de golo de ambas as partes, mas em termos de jogo jogado, não foi, como diria o Jorge Jesus, um jogo de nota artística, mas para o São João de Ver é um bom resultado, um ponto fora. Mantemos lá em cima. Um Salgueiros que é um histórico do futebol, creio que neste jogo perdeu as esperanças de poder lutar pela subida, porque se já era difícil, agora tornou-se ainda mais difícil. Eu acho que eles já terão desistido dessa ideia. Agora, portanto, para o São João de Ver, lá está, é mais um ponto. No próximo jogo vai ser um jogo muito, muito importante para o São João de Ver, mas na combinação de resultados aumentamos mais um ponto de diferença. E portanto garantimos aquilo que eu dizia já aqui há algumas semanas, ou quase desde o início do campeonato,
que o objetivo de São João de Ver... Era o que eu ia perguntar. Vitor, ainda falaste apenas do pontinho, o objetivo ainda é a manutenção. O pontinho foi precisamente para garantir a manutenção. Okay. Portanto, o São João de Ver neste jogo garante a manutenção, o seu primeiro objetivo, porque não há vencedores de um campeonato sem a manutenção. Portanto, primeiro há que garantir a manutenção, o São João garantiu a manutenção, e creio que agora temos que sonhar. Temos que sonhar, e eu acredito que vamos sonhar. Mas garantimos a manutenção. Já vamos à classificação. Que era fundamental. Já vamos à classificação, à manutenção de São João de Ver. Como é que vê os resultados deste fim de semana? Não, o resultado, aquele que de facto eu tenho que falar já nele, é o da Florgrade, que ganhou 2-1, portanto, em Oliveira de Douro, e eles respiram. A Florgrade, o meu amigo André, dou-lhe os meus parabéns e ao staff dele, portanto, e enfim, à direção do Florgrade, porque faz-nos acreditar, quando eu digo faz-nos, portanto, enfim, estou a falar a nível familiar, mas de qualquer das maneiras, faz-nos acreditar. Faz-nos? Pois, só... Será que agora estamos aqui em dupla missão? Não, eu acrescentei. Pode estar. É de facto dupla uma equipa missão. que vocês sabem, portanto, de que é coordenada e não só, portanto, por um ramo familiar, portanto, pelos meus primos, e, portanto, enfim, terei que, a nível familiar, se não for mais, terei que puxar por eles. Mas, de qualquer das maneiras, claro, e provavelmente por causa disso, fiquei contente de eles terem feito estes dois jogos seguidos com 2 vitórias espetaculares, portanto, fizeram 6 pontos que não eram nada fáceis e abriram o caminho, de facto, na minha perspectiva, para a manutenção. O resto é dentro do normal e a gente deixa falar o Vítor. O Beira-Mar perder com Paredes é normal? É. O Beira-Mar, com toda a franqueza, não está aqui o Diniz, para o braço para Diniz, ele hoje não pode estar connosco. Para o chatear aqui um bocadito, porque eu sei que ele gosta muito do Beira-Mar, mas o Beira-Mar de facto tem demonstrado, não só, portanto, o ano passado, este ano, de que há ali qualquer coisa que não funciona, que eles têm que descobrir rapidamente. Se calhar era vir buscar o Diniz para ir para lá, portanto, como coordenador, por exemplo, um homem do futebol, um conhecedor do Beira-Mar e do campeonato em questão, provavelmente seria uma boa opção. O Beira-Mar não tem, neste momento, não tem pedal para, enfim, como o São João de Verde, que é de facto um sério candidato à subida. Vamos então à classificação nesta altura. Deixa-me só aqui dizer uma coisa, Filipe, porque tinha feito aqui este registro. Nós, na Série B, não somos um campeonato muito desequilibrado. Basta ver a tabela classificativa e conseguimos perceber isso. E vou dar aqui só estes dados. O São João de Beira, em 19 jogos, marcou 17... em 17 jogos marcou 19 golos e o Salgueiros marcou 18. A diferença de pontos entre uma equipa e a outra são 11 pontos. Ou seja, o São João de Ver, apesar de não ser uma equipa muito goleadora, consegue ter uma capacidade de pontuação muito acima do Salgueiros. Mas estamos a falar de uma média de golos por jogo. De um golo. Um golo, vírgula, qualquer coisa. Eu apontei aqui. Deixa-me ver aqui se está. Portanto, mas dava 1, qualquer coisa. Portanto, isto em 17 jogos, 19 golos. Claro. Portanto, isto dá 1, é muito pouco para uma equipa que quer subir. Ou que, como vocês dizem, que quer subir. Por isso é que eu continuo a dizer, e até aqui sempre defendi, que o primeiro objetivo era a manutenção, e se esta equipa quer efetivamente subir, tem que materializar mais. Porque as oportunidades aparecem. Elas, já aqui falei em alguns programas anteriores, em que nós temos várias oportunidades de golo ao longo do jogo, mas materializamos pouco. Será importante olhar para isto, certamente que o treinador faz essa análise. Tem aqui. A equipa mais batida tem 1,8 golos sofridos, que é um total de 31 em 17 jogos, e que está no penúltimo lugar, que é, como sabemos, o Vila Mié.
E a equipa mais finalizadora tem 27 golos marcados, 1,5 golos por jogo e está em 6º lugar, que é o Vitória B. Okay? O 6º lugar é a equipa mais finalizadora e o penúltimo lugar é a equipa que mais golos sofreu. E mesmo assim estamos a falar de 1,5 e 1,8 golos por jogo, ou marcados ou sofridos. É muito pouco. Nesta divisão, pauta-se pelo equilíbrio. Pauta-se pela forma de jogar retraída, não é? Porque sabemos que os pontos são muito caros neste momento, mas era esse aspecto que queria deixar também para os ouvintes poderem ter mais um dado. Isso eu queria, relacionado com as estatísticas, isto é interessante, mas com toda a franqueza, para um indivíduo que jogou futebol, não é importante. Porque senão reparem numa coisa, o Sporting também não goleava, não tinha, e ontem fez 8. E agora, o que é que a gente vai pensar? Isto é subjetivo. O Sejam de Ver, portanto, pode não concretizar, fazer, portanto, um golo por jogo. Mas se não sofrer nenhum, ganha sempre. Portanto, o Sporting tem 53 golos marcados. O Sporting tem 53 golos marcados. Eu dei o exemplo do Sporting para caracterizar, portanto, melhor o meu pensamento. De facto, há jogos em que se marcam 8 e há outros de que nós merecemos marcar 3 ou 4 e não marcamos nenhum até. Portanto, as estatísticas são importantes, como é evidente, mas não são fundamentais, quero dizer, podem de certa forma trazerem, portanto, enfim, para o analista. No atual mundo do futebol e da gestão de treino e da gestão de metodologias de treino, estes dados são importantíssimos para aprimorar comportamentos, para aprimorar, vamos dizer assim, um jogador, o São José contratou um jogador recentemente. Estive a ver, desde que é sénior, tem nem 10 golos marcados na sua carreira. Ele tem 24 anos, também não é nenhum idoso, muito pelo contrário, mas em 5 ou 6 anos de sénior marcar 10 golos não é propriamente o melhor cartão de visita para se apresentar a um avançado, certo? Portanto, certamente que a direção de São João de Ver vai buscar este jogador porque percebe que há algo a melhorar nessa área do campo. Porque se nós estamos bem servidos, nós não vamos contratar ninguém, correto? Portanto, eu acho que estes dados são importantes no futebol, mas são, se diz moderno, Vítor, eu peço são desculpa. dados importantes para se encontrar respostas para eventuais dificuldades que possam existir. Porque é natural que possam existir. Uma equipa de futebol, o Carlos Vítor Branco foi buscar um avançado para ajudar os já existentes a materializar mais vezes as jogadas que são feitas. O problema é que não se pode ver isso de uma forma estanque. Uma equipa de futebol é o seu conjunto. É como uma manta. Quando ela é curta, portanto um gajo diz assim, pronto, agora vou sofrer menos golos, mas não marca tantos. Ou então eu vou agora começar, portanto, enfim, a marcar, a tentar desenvolver, portanto, os aspectos como equipa para marcar mais golos, só que entretanto sujeita-se a sofrer mais. Isto é complexo. Mas, muito complexo. Mas pegando no teu exemplo, se nós temos uma manta curta claro, e temos frio, não vamos procurar tecido para aumentar a manta. Pois, mas e que garantias é que me dás de que mas isso é como um indivíduo... Não, desculpa lá. É como a Constituição dizia no outro jogo. Lá, é como e eu no fim do jogo sou um ótimo treinador. Claro que sim. Por isso é que eu estou a questionar. Quem decide... Nós perante um painel de uma tela, nós quando lá começamos a pintar, nós não sabemos exatamente o que é que vai sair. Mas quem tem que decidir, quem tem a responsabilidade de encontrar respostas, vai à procura de melhorar. Claramente. E tem que tentar, convicto que aquela solução... As estatísticas ajudam e de que maneira? Só que muitas das vezes, portanto, às vezes as pessoas até um indivíduo então que tenha, portanto, umas boas estatísticas vai fazer uma boa equipa. Não é nada disso. Não, claro que não. A questão fundamental, isto é complexo, com toda a sinceridade, e teríamos aqui uma conversa de que acho... Pronto, não é o local. E o Filipe daqui a bocado estava a mandar calar. Eu quando mandar calar, eu mando, não há problema nenhum. Mas é realmente, as estatísticas são importantes, os dados são importantes, mas não são a única razão. Exatamente, pronto, e acho que finalizaste bem. Claro.
portanto, o meu pensamento. Não são a única razão. Não. São importantes, mas não são a única razão. E eu, como não Isso é sou um mais homem de complexo. futebol, sou mais um homem de números Não, e de, vamos falar assim, de organização. Eu não sou capaz de dizer a alguém, olha, este jogador vai-te resolver um problema. Claro que não sou capaz. Agora, acho interessante esta iniciativa da SAD São João de Ver, tentar buscar um jogador que possa trazer maior qualidade, maior versatilidade ao ataque e até, falando novamente de Sérgio Conceição, de quem somos os adeptos, nós hoje jogamos com menos um ponta de lança e marcamos muitos mais golos. Às vezes a tática, a forma de jogar, a estratégia, não quer dizer que por termos 5 avançados colocamos muitos golos. Porque vamos tapar a tampa. Ela vai na história, a manta completamente para o lado. Precisamos a puxá-la para um lado e para o outro. Temos uma manta curta, temos que aumentar para nos protegermos. Essa aí às vezes ir à procura de facto que ela fique mais equilibrada. Isso. Às vezes não fica, às vezes até fica pior. Mas isso levávamos um. Claro, eu vou contar um episódio, portanto, que retrata de certa Enquanto forma. o Filipe não manda calar. É isso, que retrata um bocado este tipo de conversa que nós estamos a ter. Jogando eu no Passos de Brandão na época de 76, 77, juntamente com os irmãos Bolinhas, de quem mando daqui um abraço, portanto, a todos eles, nós tínhamos o nosso ponta de lança que se chamava Manuel Oliveira, que era um rapaz que era aqui da Feira. E o extremo direito era o Tono Bolinha, ou o Vitorino, e o Tono Bolinha era do outro lado. Tínhamos um treinador de que a determinada altura começou a dizer aos belinhas: opá, recuem, procurem defender, portanto, a nossa bolinha, não fiquem lá e tal. E o Toninho, que ainda é vivo está, e tem um café, disse assim: ó mestre, quem é que marca os golos? Porque o Oliveira não marcava, era ponta de lança. Não é que o homem foi para casa, refletiu, e nós treinámos na terça, treinámos à terça e à quinta e à sexta, treinámos na terça, foi aí que ele fez a palestra. Na quinta-feira juntou-nos outra vez e disse: opá, olha que afinal o Tono Bolinha tem razão. Manel, és tu que vais defender. Tono Bolinha entra para dentro. E o que é certo é que nós desse ano, não vou dizer que tenha sido por isto, como é evidente, mas nesse ano o Passos de Brandão alcançou de facto a melhor classificação de sempre, que foi subir à 2ª Divisão Nacional, e na época de 77, 78 jogou na 2ª Divisão Nacional. Portanto, o futebol é uma coisa de facto complexa. Nós tínhamos um ponta de lança, um avançado, de que fez 2 golos ou 3 durante uma época toda. Mas cá trabalhou de outra forma. Não é? Então ele teve que arranjar uma estratégia e começou a treiná-la a partir da altura em que o Tono Bolinha, de uma forma, portanto, que é jeito dele, o filho provavelmente conhece, que é uma delícia ouvi-lo falar, disse: mestre, então e quem é que marca os golos? De uma forma clara e pum, batida, quer dizer, o homem pensou, chegou a casa e disse: afinal ele tem razão, e então começou a preparar a equipa para jogar de forma diferente, e resultou. E resulta também sabermos da classificação nesta altura. Temos que acelerar agora um bocadinho, dizer que Amarante é líder com 39 pontos, segundo São João B com 33, terceiro Beira-Mar com 27, quarto Gondomar com 26, quinto Paredes com 25, os mesmos Vitória B, sétimo Rodosa com 24, oitavo Mar com 23, nono Salgueiros com 22, abaixo da linha d'água Oliveira de Douro com 18 pontos é o 10º classificado, Florgrade com 17 pontos é o 11º, mas com menos um jogo, Valadares Gaia é o 12º com 16, 13º lugar para o Vila Miago com 14 e o Lamelas é o 14º classificado com 10 pontos, mas também com menos um jogo, é um jogo que tinha atraso, na altura interrompido, derivado ao nevoeiro. Temos que acelerar um bocadinho o processo. Vítor, a análise da classificação nesta altura. Olha, é como digo, nós de São João de Ver ganhamos mais um ponto à concorrência, beneficiamos do deslize de outras equipas, portanto nós neste momento temos mais 6 pontos que o terceiro, se não estou equivocado, 5, 6... Tem mais 6 que o Beira-Mar. 6 pontos que o Beira-Mar. O próximo jogo é fundamental porque é contra uma equipa que nos pode fazer também a vida negra, o Oliveira do Douro, e depois temos alguns tubarões. É verdade que vamos jogar com o Amarante em casa, é verdade que vamos jogar com o Beira-Mar em casa, mas jogar em casa não é sinal de golos. Quando digo golos, nós não entramos a ganhar. Entramos apenas com mais apoio na bancada, a conhecer melhor os cantos à casa, e portanto o próximo jogo é fundamental, ganhar, e creio que há aqui ainda
várias equipas que poderão estar na luta. Dizer que temos aqui o terceiro lugar está mais perto, peço desculpa, não é terceiro, o quinto lugar está mais perto de descer do que da subida. Exato. O quinto, ok? Portanto, Completamente partida a classificação. completamente. Há aqui 4, 5 equipas. Isso olharmos para o quinto, está a 8 descer e a 7 subir. É isso que tem aqui. Portanto, são 7 O quarto, eu pontos. estou a falar do quarto, por exemplo. 7 pontos para a linha vermelha e 8 pontos para a linha verde. E, portanto, há aqui uma luta acérrima no campeonato. E entre o terceiro e o 10º distam apenas 9 pontos. Quando faltam apenas 9 jogos para o fim do campeonato, mais um jogo de São João de Ver, portanto, menos um jogo para disputar, aumenta a vantagem para a concorrência. Portanto, acho que nos últimos lugares as coisas estão bastante já definidas. A Florida, achas que ainda lá vai? Espero. Estas duas vitórias são muito importantes mesmo. Espero. Acho que há ali competência, mas os tubarões vêm agora. Os tubarões da Florida vêm agora, como vão para o São João de Ver. O São João de Ver joga sempre a seguir à equipa que o Florida jogou. Portanto, o Florida jogou com o Albeira de Douro, nós agora vamos jogar com o Albeira de Douro, a seguir joga com o Florida com o Marco, nós jogamos a seguir com o Marco, portanto, nós vamos sempre apanhar a equipa que jogou anteriormente com a Florida. E, portanto, os tubarões vêm agora, vem o Marco, vem o Gondomar, vem o Amarante, vem o Paredes. São tubarões? O Marco é aparentemente a equipa com maior investimento. Não, os tubarões são o São João de Ver, que está em segundo, e é o Amarante que está em primeiro. E esses é que são os tubarões. Não, vamos ser claros. Os tubarões são o Paredes. Faz apelo à massa associativa, eu peço desculpa. São os Paredes, são o Marco, todos aqueles que estão atrás de nós são tubarões. Tubarões para o Florida, sim. O São João de Ver, não. Nós temos que. Tubarão é o São João de Ver, acho nós somos leão. E não temos nenhum leão emprestado. Nós somos leões desde a nascença. Não é como alguns que têm no símbolo um leão, mas aquilo foi lá posto... mas o nosso ruge. Sim, é verdade. Eu ouvi isso do estádio. Mas, não, o campeonato está ainda ao rubro. Ainda pode haver muitas mexidas. São 18 pontos que estão ainda em disputa. 27. E, portanto, muita coisa ainda pode acontecer e, portanto, 9, 18, 27. Marta Teixeira, aqui também uma palavra para a classificação. Não, é que, pronto, aquilo que o Vítor mencionou, e bem, traz, portanto, o trabalho de casa feito e bem feito, mas dá para entender perfeitamente, portanto, a primeira análise que nós fazemos é que aquele campeonato está partido a meio. Completamente, portanto, há os tubarões de que são os primeiros 4, também ponho lá o Beira-Mar, e depois, portanto, os outros que lutam para descer. O Beira-Mar é um colosso desta liga. Claro que não... não é por nos estar... E ainda não garantiu manutenção, como o São João de Ver. E ainda não garantiu manutenção como ainda não garantiu manutenção. Exatamente, mas de qualquer das maneiras ainda tem pretensões e, portanto, está naquela... se dividir, se a classificação está partida, terei que a dividir a meio. Mas mesmo a meio, os do meio estão mais encostados para não descer do que para subir. Portanto, para subir estão lá 4, no máximo, equipas. Que é o Beira-Mar e a seguir a outra. Tens o São João de Ver com 33, tens o Beira-Mar com 27, tens o Gondomar com 26, tens o Paredes com 25, o Vitória com 25. E eu não punha de parte ainda o Rebordosa. Mas com uma diferença de 10 pontos onde se disputia perder jogos. São 9 pontos, são 9 pontos. É quase impossível. Faltam apenas 9 jogos, isto também é importante. É muito próximo. E acho que o São João de Ver terá que, na minha modesta opinião, e porque eu também gosto do São João de Ver, já disse aqui, várias vezes foi um sítio, um local onde eu fui muito feliz como jogador de futebol, já quase no fim da minha carreira, mas especialmente como treinador, fiz lá 3 épocas e uma delas foi de facto brilhante, porque eu me senti muito bem. E então tenho muito carinho por aquela equipa. E aquilo que eu
peço ao Vítor, porque tem mais autoridade moral do que eu, é pedir a massa adepta do São João de Ver que vá até ao campo de futebol, passar uma bonita tarde e vá apoiar o seu clube, porque bem merecem, portanto, aqueles jogadores que lá estão e também a direção, como é evidente, que faz um esforço tremendo. Não é fácil ser diretor, e acho de que os adeptos do São João de Ver está na hora de começarem, portanto, a ser verdadeiramente malapeitos. Vamos então só muito rapidamente dizer qual é a próxima jornada. Jornada 18, no próximo fim de semana: Vila Mian, Salgueiros, Lamelas, Vitória B, São João de Beira, Oliveira de Douro, Flor Grande, Marco, Beira-Mar, Rebordosa, Gondomar, Paredes e o Valadares, Amarante. Uma palavra para esse São João de Beira, Oliveira de Douro, Vítor. É um jogo para ganhar. É um jogo em casa, é um jogo que antecede os Tubarões e, portanto, temos que somar os 3 pontos para, pelo menos, mantermos a distância para o terceiro lugar. Mas eu creio que os jogos da jornada são o Beira-Mar, Rebordosa e o Gondomar, Paredes. Portanto, o terceiro contra o sétimo, o quarto contra o quinto, e creio que se o Marco, por exemplo, não ganha o próximo jogo, é outro clube que fica arredado da luta pela... Eu acredito que os próximos 3, 4 jogos vão ser eliminados 3, 4 equipas, quase semana a semana vão começar a ser arrumadas no sentido classificativo. Equipas de aspirações, porque o Marco, se não ganhar... Matematicamente não poderem chegar ao... Sim, o Marco, se perder, pode começar a preocupar-se com a descida. Sim, claro. Não, então, se o quinto tem que estar preocupado com a descida, quanto mais o Marco está em oitavo, creio eu, não é? Sim. Portanto, acho que os jogos da jornada são o Beira-Mar e Rebordosa. O Beira-Mar a jogar em casa contra uma grande equipa de Rebordosa que não está a pôr em campo todo o seu potencial, e o Gondomar, Paredes, tanto um Paredes também que já andou lá em cima, e em relação ao São João de Beira, lá está, vai estar bom tempo, segundo vi nas entrelinhas do IPMA, e como diz o Américo, é importante que a massa adepta, nós temos tido uma média de espectadores superior à época passada, mas nós somos 12 mil pessoas em São João de Beira, há muita gente que não morando em São João de Beira é malapeiro, gosta daquele clube, e é importante que nós possamos também ser efetivamente o 12º jogador para ajudar a ganhar. Mas deixar algum jogo que era realçar? Não, eu com toda a franqueza já disse o que tinha a dizer sobre, portanto, o campeonato, e eu realço sempre o Flor Grande e o São João de Ver. Então vamos para as notas finais e começamos por si hoje, Américo Teixeira. Olha, a minha nota final é para um indivíduo que vai embora do Lusitano e de Lourosa, um jogador que se chama Calunga, de que me deu muitas alegrias e que eu admirava pela entrega, pela forma como jogava. Era de facto um jogador aloroso. Eu gostava muito, portanto, da forma como ele se entregava ao jogo. Vi no Facebook de que vai deixar o Lusitano Lourosa. Queria mandar-lhe, portanto, enfim, a ele, se me espera ouvir, ou a alguém que lhe transmita, um abraço muito forte e que tenha sorte na próxima equipa para onde for. Para terminarmos, Vítor Duarte. Olha, eu queria dar os parabéns em primeiro lugar e em primazia ao meu São João de Ver, porque recebeu o distintivo de entidade formadora, 3 estrelas, em consonância também com alguns outros clubes do Concelho, mas isto tudo demonstra que o São João de Ver continua a apostar no desenvolvimento do clube, esta direção do clube, isto é mais dirigido ao clube, a direção, portanto, porque foi o futebol de formação e o futsal que receberam este distintivo, e portanto queria dar os parabéns à direção do São João de Ver, a todo o trabalho que têm desenvolvido em prol daquele clube, daqueles jovens, daquelas crianças, porque fazem um trabalho extraordinário em prol da formação de pessoas e de atletas, e portanto estes parabéns à direção do São João de Ver e também a todos, nomeadamente o Feirense e o Lourosa, que receberam o distintivo 4 estrelas, e a todos os outros clubes do Concelho da Feira que receberam esta distinção, que é importante continuarmos a trabalhar para melhorar as infraestruturas e as condições de trabalho e de treino dos atletas. Obrigado, Vítor Duarte, obrigado, Américo Teixeira, um abraço para o Diniz, que hoje não pode estar connosco. Foi assim o Sintonia de Ataque dedicado aos campeonatos nacionais.